Você não vai ter falta de nada, porque Ele estará presente. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia.
presença é tão preciosa. E o cristão ou aquele que professa o nome de Cristo, que não entende o que o apóstolo Paulo ele diz assim, que nós precisamos compreender qual seja a altura e a profundidade, a largura e a extensão do amor de Deus. Nós precisamos compreender. Eu estava meditando hoje à tarde, já no final da tarde, vindo para aqui, acerca de algumas situações de guerra, de batalha, que o povo de Deus enfrentou. E você vai se surpreender. Porque no domingo, ministrando aqui no
falei algo que nós ouvimos muito, principalmente as pessoas que se convertem, que são de religião de matriz africana. O que os orixás costumam falar para essas pessoas, quando os orixás percebem que elas estão se desvencilhando deles, estão se dirigindo ao altar do Senhor, com o desejo de se dirigir ao altar do Senhor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. E o Espírito Santo me levou a meditar nesses dias, de domingo para cá, justamente qual é esse processo. E você vai se surpreender, porque nesse nosso jejum eu vou ministrar a respeito disso. A partir de domingo eu vou ministrar a respeito disso. O processo que nós passamos desde que resolvemos aceitar a Jesus como Senhor das nossas vidas, até chegarmos na terra da promessa. Até tomarmos posse da nossa herança, você vai se surpreender. E é algo muito sério, muito forte. E hoje nós seremos ministrados para estarmos preparados. Obviamente que a maioria de nós aqui já aceitamos a Jesus há um bom tempo, mas talvez não entendemos o processo pelo qual nós passamos, estamos passando, até chegarmos na terra da promessa, no nosso caso, o céu. Então fica atento, fica atenta. Aqui o Espírito Santo vai dizer à igreja, porque isso vai revolucionar a tua vida, vai revolucionar a tua ideia de batalha espiritual. Porque o que aparece de gente falando de batalha espiritual, vou te dizer mais uma vez, vai revolucionar. Se você estiver atento, se a igreja estiver atenta àquilo que o Espírito Santo vai dizer à igreja, você vai encarar as batalhas espirituais de outra forma. E sobre a perspectiva daquilo até que nós já falamos no domingo, em todas essas coisas Deus já te fez mais do que vencedores. Por meio daquele que te amou. Em Cantares a palavra do Senhor diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? E o apóstolo Estevão, geralmente quando ele falava esse versículo, ele acrescentava: e a bandeira sobre nós é o amor. Eu sou do meu amado e meu amado é meu.
e a bandeira sobre nós é o amor. Amém? Aplauda ao Senhor. Fique atento. Fique atento. Aleluia. Aleluia. Aberto pelas águas, paz no
Profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Aleluia. 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 Segundo Crônicas, no capítulo 20, Deus manda Josafá ir de encontro à guerra, mas ele diz assim: nessa guerra não tereis que pelejar, ficai parado e veja o livramento que hoje se vos fará, porque do Senhor é a guerra. Ou seja, Deus é que ia guerrear por Israel. Amém? Amém? Vamos profetizar isso? Vamos profetizar? Leão da tribo de Judá, rei dos reis, guerreia pela gente. Aleluia. Ele guerreia pela gente. Mas nós loucuras, irmão. Eram 3 povos: os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas ou os Edomitas, os povos do Oriente. 3 povos. E Deus simplesmente pede para Judá ir ao encontro deles. Uma multidão que não se podia contar, ficassem parados
esperando o movimento do inimigo talvez vir em direção a eles, mas eles tinham que ficar de braços cruzados, sem fazer nada. Eu estava assistindo um vídeo, foi ontem, eu não sei quem conhece, talvez os dois diáconos conheçam, Beltrão Dallagnol. Ele é cristão. Ele disse que ele foi para um retiro esse final de semana, retiro espiritual, para fazer basicamente aquilo que eu falo para vocês, tenho falado para vocês alguns dias aqui. Diz que o retiro era para ficar em silêncio. Porque eles precisavam ouvir Deus falar. E que em outro retiro que ele foi, pastores e os monitores, também nessa perspectiva, ficar em silêncio. De tempos em tempos, mesmo todo mundo em silêncio, os monitores falavam assim: façam silêncio. Mas eles estavam todos calados. Passava mais um tempo: façam silêncio. Mas estavam todos em silêncio. E aí chegou um determinado momento que o pastor falou: é porque tua mente não para de gritar. Você não para de pensar em outras coisas para fazer silêncio até mente. Deus tem que te responder. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque nós estamos muito acostumados a falar. E até quando Deus responde, a gente está pensando em outra coisa. Nosso pensamento está vagueando em tantos outros lugares, em tantos outros compromissos, em tantas outras situações. Uma vez a pastora Estelita me falou isso. Estávamos saindo daqui. Você vê que ela viu que o meu olhar estava distante. Ela falou: você está pensando em quê? Eu disse: em nada. Ela falou: impossível a gente ficar sem pensar em nada. Eu virei para ela assim: nada que te interessa. Você quer saber até do meu pensamento? Ela poderia ficar satisfeita com nada. Como diz, eu poderia ter dormido sem ela. Está pensando em que? Sem nada. Ela falou: é impossível fazer nada que te interessa. Mas o teu pensamento interessa muito a Deus. A Deus e ao diabo. O diabo não tem como saber os teus pensamentos, mas ele tem como lançar pensamentos. E ele só vai saber se surtiu efeito através das tuas atitudes. Deus não. Deus, ele sonda o coração e ele esquadrinha os desígnios do nosso pensamento, para dar a cada um segundo o seu proceder. E Marcos, no capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz a respeito da parábola do semeador, que o diabo ele é capaz de roubar a palavra do Senhor enquanto ela está sendo semeada. Sabe o que é isso? O divagamento da nossa mente.
Como eu já falei para vocês algumas vezes, se o católico tem a missa de corpo presente, nós temos o culto de corpo presente. No caso dos católicos, é a missa para o morto, o corpo está presente. No nosso caso, o nosso corpo está presente no culto, mas a nossa mente está passeando em tantos outros lugares. Os pratos que a gente tem que lavar, no compromisso de amanhã que a gente tem que ver, e aí o diabo está roubando a palavra enquanto ela está sendo semeada. Aquele povo teve que se posicionar diante daqueles 3 exércitos. E só levaram o pensamento cativo à obediência daquilo que Deus falou. Em 2 Coríntios, a palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia são poderosas em guerra para destruir fortalezas, anular sofismas e desfazer toda a altivez do inimigo. E que nós sejamos prontos para punir todos os desobedientes, levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Então a nossa mente tem que estar cativada, aprisionada em obedecer a Cristo. Então, em nome de Jesus, esse jejum é muito sério. Todo jejum é sério, toda palavra é séria. É por isso que está escrito em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que a nossa mente seja trabalhada pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A gente estava falando com o Senhor sobre ciência. Mais uma vez, ele virou para mim: você tem que ir ao médico, você precisa ir ao médico, aqui não vive sem ir ao médico. Eu falei: o interessante é que eu não estou dizendo para o senhor não ir ao médico. Em nenhum momento na nossa conversa ele disse: deixe de ir ao médico. É um direito seu. Por que o senhor está querendo me obrigar? Por que o senhor está dizendo que eu tenho que ir? Não, é um direito meu, não. Assim como é um direito seu. Eu não estou aqui tentando te obrigar, te convencer a você não ir. Assim como você tem direito de ir, eu tenho direito de não ir. E como eu costumo falar, eu estou muito bem. 52 anos. Estou muito bem. Sábado mesmo eu fui jogar futebol, estava com uma dor na coluna aqui, que amanheceu. Na sexta-feira começou a doer, uma dor aqui, irmãos. Eu falei com o Tiago, eu fui jogar, fui passeio de zaga dele. E eu falei para ele assim: Tiago, eu não estou bem não, vem aqui mesmo de teimoso. Acho que normal, sair de lá e a dor já passar. Mas eu comentei com
algumas outras pessoas começaram a me receitar um monte de remédio, de clofenaco, e tem agora de clofenaco, spray, isso, aquilo, aquele outro. Eu falei, sabe nada, nascente. Pois é. Essa dor veio, começou sexta-feira, no sábado de manhã intensificou, estava doendo mais, mas mesmo assim disse, eu vou. Pensei até que não conseguiria jogar. Joguei isso aqui no futebol. Não precisa de clofenaco. Não preciso ao spray que eles estão usando. E eu estava lá. Não precisa. Há um direito que eu tenho. Irmãos, tem dado certo. E tem dado muito certo. As armas da nossa milícia são poderosas em guerra para destruir as fortalezas, anularmos sofismas, mentiras que parecem verdade, e arrojar por terra toda a altivez do inimigo, levando nós o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Vocês vão se surpreender com o que Deus vai falar para vocês. Mas eu vou te dar um spoilerzinho. Eles saíram do Egito. E os egípcios perseguiam, dizendo: vocês não vão se livrar da gente facilmente. A mesma coisa que os demônios fazem. Aí Deus acabou com os egípcios. Eles atravessaram o mar. E lá estavam os amalequitas, esperando Israel. Depois veio o Balaque. Os moabitas. Mas sabe o que é mais interessante? Sabe o que é o mais interessante disso? É que tinha 33 exércitos esperando por Josué e pelo povo de Deus para que eles pudessem vencer. Ou seja, guerra. E lá tinha gigantes. Então esteja preparado. Esteja preparado, porque tem guerra se esperando. Fazer todas essas coisas, você é mais do que vencedor, por meio daquele que te ama. Como diria Ricardo Oliveira, te falaram que a tua vida ia ser de glória em glória, de vitória em vitória. Te enganaram, te enganaram. É porque falam da glória em glória, de vitória em vitória, de milagre, de bênção e aquilo. Mas você esquece de falar que para você conquistar essas coisas tem que ser por esforço. Não esforço carnal, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Mas carnalmente é muito mais fácil de vencer.
carnalmente é muito mais fácil de conquistar. É só a gente ver o mundo aí fora. É só você ver o mundo aí fora conquistando talvez muito mais do que nós dentro da igreja. Para conquistar na carne é fácil, porque o mundo jaz no maligno. O sistema mundano é todo de Satanás. Mas para tomar posse do reino de Deus tem que se esforçar espiritualmente. Tem que se esforçar espiritualmente. Se você usar as armas certas, é impossível o inferno prevalecer. Se você usar as armas certas, é impossível o diabo sair vitorioso. Vamos orar pela nossa família. Eu vim te ministrar hoje justamente isso. Eu vim falar para você justamente isso hoje. Comece a orar pela tua família. Comece a clamar diante do altar do Senhor. A colocar a tua família perante o altar do Deus vivo, para que a obra que Ele começou através da tua vida, Ele a complete até o dia de Cristo Jesus. E Ele a complete sobre a tua casa e sobre os teus amados, com poder e autoridade. Senhor, nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos que Tu és poderoso para guardar o nosso depósito, o nosso tesouro até aquele dia. Existe maior tesouro para nós, Senhor, do que a nossa família? Aqui na terra não existe tesouro maior. Não existe, Senhor, tesouro maior aqui na terra do que a nossa família. Então guarda a nossa casa, protege os nossos queridos. Sê Tu, ó Deus, como um muro ao redor, a proteção que nós precisamos contra as investidas do inimigo, contra a ação de Satanás, contra o levante das trevas, meu Deus. Move-te com poder e autoridade, Senhor, e mostra o Teu poder, mostra o poder da aliança que temos contigo, mesmo imerecedores, Pai. O Senhor não nos dá porque nós merecemos, o Senhor nos dá porque o Senhor fez aliança conosco através do sangue do Teu Filho amado. Aquele que se fez maldito para que nós sejamos benditos, aquele que se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Nós colocamos a nossa casa, Senhor, em oração, invocamos, Pai, a Tua bênção sobre o nosso lar. Faz obra de poder e manifesta, Senhor, a Tua glória. Liberta das drogas, da prostituição e do adultério. Liberta do alcoolismo, da idolatria, da macumbaria e da feitiçaria. Visita com poder e autoridade, Senhor, e cura os nossos queridos. Derrama a Tua unção e cura. Se existe algum enfermo, Senhor, cura com o Teu poder, em nome de Jesus. Age, Senhor. Age segundo a grandeza do Teu nome. Tu és Deus vivo. Envia a Tua prosperidade sobre a nossa casa, porque a Tua bênção é a única que enriquece, meu Deus. E consigo não traz desgosto, consigo não traz dores. Faz obra de poder, Senhor, e honra o Teu nome, honra a Tua fé, a nossa fé, meu Deus, em nome de Jesus Cristo.
Move-te com poder e grande glória. Nós oramos pelos teus servos que fazem a tua obra, apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, levitas, missionários. Nos colocamos diante do teu altar para que o Senhor se derrame sobre eles, se derrame sobre os seus lares, sobre os seus amados, em nome de Jesus. Eu oro pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos e pelos meus cunhados, Deus. Principalmente pela minha mãe, Senhor. Obrigado pelo processo, obrigado pela tua cura, mas completa a obra, Senhor. Completa a obra para que todos vejam que o Senhor é Deus. Confunde os médicos, Pai. Confunde os médicos. Que eles façam lá os exames que eles precisam fazer, porque meus irmãos creem nisso. Diagnostiquem até que tem, mas quando voltar lá eles não vejam nada, para saber que o Senhor a curou. Em nome de Jesus. Cobre a minha família, minha esposa, as nossas filhas, Estefan e Débora. Visita-as com o teu poder e autoridade. E cada família que aqui está, Senhor, vai repousar o poder da tua aliança. Visita-as, Pai, com a tua herança, com a tua bênção e com a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Semana passada meus irmãos estavam todos apavorados. Minha mãe tem que ser regulada, a gente tem que levar para o hospital, porque a gente tem que ver, e uns falam, não falam nada, eu fico calado, só intercepta. Eu falei, se levar, vai chegar lá e vai confundir os médicos. Estavam com medo do rino. Aí chegou lá, fez o exame. Ela não tem nada no rino. Ela só estava com a pressão arterial descompensada, sabe? Só isso. Mas ela vai confundir os médicos, porque há uma oração que a gente vai fazer de alguém que crê que Deus aniquila a sabedoria dos sábios, torna em nulidade as coisas que são, através daquilo que não é. Amém? E eu creio nisso. Eu creio nisso. Muitos irmãos, alguns crentes, outros não, os que não conseguiram ainda caminhar nessa dimensão de fanatismo, como muitos pensam, dessa dimensão de fanatismo. Eu prefiro chamar de dimensão de fé. Está dando certo para mim. Amém? Está dando certo.
porrada que eu tomei, aquela queda que eu tomei? Lembra? Tem mais ou menos quantos meses? Tem uns 4 meses. A última queda que eu tomei, que eu bati as costelas. Não, as duas foram na 10. Eu caí 2 vezes no mesmo dia. Tem uns 3 ou 4 meses. Pois é, irmãos. Não é que eu senti uma dorzinha no mesmo lugar hoje? Você está curado ou não, pastor? Não sei. Mas já expliquei para vocês a diferença de sarado para curado. Eu sei que eu estou sarado. Qual é a diferença de sarado para curado, pastor? Qual é a diferença de sarado para curado? Eu expliquei para vocês. Tem aqueles caras bombadão que são. Mas pode ser que ele tem uma enfermidade. Ele não é curado, ele é sarado. É a mesma coisa. Ser sarado não significa que você foi curado. Sarado é você viver como se fosse curado. Esperar a cura de Deus. Amém? E eu sou sarado. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos sarados. Senti uma dorzinha que fui quebrar um negócio quando eu fiz assim. Senti uma dorzinha assim, a porrada que eu levei. Ela deu uma pontinha aqui, mas eu não tenho essa. Foi nada de estrondoso, nem uma dor, só um incômodozinho, besteira. Assim. Quebrar assim, fiz essa posição aqui. Mas eu estou sarado. Amém. Completamente sarado. A cura vem. E eu sei que vem. Eu vou dobrar assim, não vou sentir nada. Amém? Sim, dobra. Viva como sarado, porque pelas pisaduras do Senhor Jesus você foi sarado. Lá em Êxodo, capítulo 15, diz que eu sou o Senhor que te sara. Amém? Isaías 58 diz o quê? A respeito disso? Então aí é diferente. A tua cura brotará sem detensão. Então há uma diferença de sarado para curado. E Deus foi muito claro lá em Êxodo capítulo 15. Ali nas águas de Mara. Ali Deus apresentou estatutos e leis e disse: se vocês cumprirem, nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios enviarei sobre vós, porque eu sou o Senhor que vos. Você sabe o que isso significa? A enfermidade estaria rondando, como ronda qualquer um, mas o corpo dele já era sarado. Quando eles pecaram, a enfermidade veio, as pragas vieram, porque nessa condição, eu sou o Senhor que te sara, eu vou impedir que as enfermidades se manifestem em vocês. Nenhuma das enfermidades que eu enviei sobre os egípcios enviarei sobre vós, porque eu sou o Senhor que vos sara. Aí quando a gente contrai a enfermidade, o que acontece? Deus nos cura. Há uma diferença. Amém? O pecado traz a enfermidade. Sem o pecado nós somos sarados. As enfermidades não nos acometem. Então todos nós pecamos e a enfermidade vem. Depois do pecado, Deus vem e nos cura. Ah, mas o senhor está sarado, está curado. Eu estou sarado, porque Ele é todo. Amém? No momento certo, a minha cura vai brotar. Amém? Como já brotou de tantas outras coisas, vai brotar. Aí é tempo de Deus.
Em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia. Efésios capítulo 6. Estava ouvindo esse louvor ontem, sabe? Vocês acabaram de cantar. Universo. Lá no trabalho tem um pessoal que é cristão, que eles colocam o time inteiro de louvor. Glória. Cantou um monte de louvor. Tudo louvor que a gente canta aqui. Ao contrário daqui, que o seu netinho bota cada som. Mas netinho é. De manhã cedo ele coloca louvor. Mas é porque você chegou tarde. De manhã cedo ele coloca louvor. Aí quando chega de 10 horas em diante, aí desinveste. É sempre assim, pode ver. De manhã ele coloca louvor. Ele começa o dia louvando. Ele começa o dia chamando a presença do Senhor. É como eu estava vindo, não lembro se eu estava, acho que estava subindo para trabalhar hoje, e eu vi um adesivo no carro interessante. Assim, não adianta ter Deus nos lábios e o mundo no coração. Então o que Jesus falou, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de Efésios capítulo 6. Prestem bem atenção. Amém? Versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Esse mundo é o quê? Esse mundo é tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, você só pode resistir se o quê? Se você usar toda a armadura de Deus. Se você não usar toda a armadura de Deus, você não vai conseguir resistir no dia mal. No dia mal você vai fraquejar. No dia mal você vai vacilar. No dia mal você vai se enxergar como fraco. Se você se mostra fraco no dia da tua luta, pequena é a tua força. Por quê? Porque você não foi revestido pelo poder de Deus, pela força do seu poder, como diz o primeiro versículo que nós lemos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela honra, pelo privilégio de estarmos na tua casa nessa noite, de termos a oportunidade de ler a tua palavra, buscar no teu altar a direção do teu Espírito, e Ele fala conosco. Fala conosco, Senhor, em tudo nós traremos a honra, o louvor e a adoração, por só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Portanto, é inevitável. É inevitável. Que você enfrente guerras. É inevitável que você enfrente guerras. Mas se você enfrentar, olha aí, se você enfrentar paramentado, dignamente, você vai vencer. Amém? Amém? Você sabe o que significa a palavra paramentado? Hã? Isso, paramentar-se é estar adequadamente vestido, preparado. Paramentar-se é isso. Se você tiver paramentado para tal guerra, eu vim pensando, se eu falo hoje, se eu falo domingo, o que eu vou falar agora, eu falo logo hoje, né? Numa batalha espiritual, irmão, numa guerra, existem algumas nuances, alguns pontos que não podem ser desprezados. Quando você entra numa guerra, a primeira coisa que você tem que saber, a tua força. Quando você sabe a tua força, tem como Popó lutar com Mike Tyson? Não, ele é peso pesado e Popó, se não me engano, era peso perna. Eles não podem nem entrar no ringue para lutar. A primeira coisa que você tem que fazer é saber a tua força, para você olhar o inimigo e dizer, contra ele eu posso ir. A segunda coisa é saber a força do inimigo. Terceira coisa, ou poderia ser a segunda e a gente inverter, mas terceira coisa, a tua fraqueza. Quais são as tuas fraquezas? A quarta coisa, quais são as fraquezas do inimigo? Você já parou para pensar qual é a tua força? Na guerra que você está enfrentando? Já parou para pensar? Qual é a tua força? Qual é a tua capacidade de lutar nessa guerra? Você já parou para pensar? Qual? Vai dizendo aí. Pronto, eu vim perguntar qual é a tua força. Hã? Estou perguntando qual é a sua força. Qual é a tua força nessa guerra? Hã? A fé? Não, qual o tamanho da tua força? Nós precisamos saber qual é o tamanho da nossa força, nossa capacidade de luta. Qual é a nossa capacidade de luta? Qual a força é a capacidade de lutar? Até onde eu posso ir? Qual é a tua força? Você sabe qual é? E até onde Deus pode te levar? Eu pensava assim, até quando eu vou suportar. Hã? Eu pensava assim, até quando eu vou suportar, né? O tamanho da manipulação. Qual a tua força? A minha força é isso. Qual a tua força? Minha força é isso. Qual a tua força? Poder, força, forte.
A minha força é ilimitada. A minha é ilimitada. A minha é ilimitada. E a tua? Gente, o primeiro versículo nos diz tudo. Vamos ler? Vamos ler? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu e na força do seu Poder. Se eu tiver uma armadura de Deus, a minha força é ilimitada. Então nós, enquanto crentes, precisamos entender que a nossa força é ilimitada. E dentro dessa perspectiva, eu tenho que encarar todos os inimigos que vêm contra mim como mais frágeis do que eu, mais fracos do que eu. É isso que Davi enxergou diante de Golias. Enquanto todos enxergavam um homem invencível, assim como Josué e Caleb, enquanto eles enxergavam os gigantes como invencíveis, eles se enxergavam como gafanhotos. Josué e Caleb disseram: aqui nós não temos limite. O nosso poder aqui é ilimitado. O deles é. Davi também assim entendeu. Então, numa guerra é imprescindível que você primeiro saiba a tua força, até onde você pode ir. Eu posso ir até o mais alto nível de batalha, de guerra. Eu posso ir, porque Deus me permite isso. Nós não temos limites em Deus. Nós somos limitados pelos nossos próprios afetos. Os nossos afetos é o que nos limita. O que limitou o povo de Deus nos dias de Davi? Os afetos dele. Tanto é que Davi, o menor, venceu o maior. O que limitava o povo de Deus no deserto, se preparando para ir para a terra? Era o poder de Deus? Não. O que limitou eles foram os afetos, os sentimentos. Então, a primeira coisa que você tem que entender na guerra que você está enfrentando, porque essa guerra é espiritual, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é saber a tua força. A minha força é ilimitada. A força que opera em mim é ilimitada. Ele faz do fraco forte. Humanamente eu não posso, mas em Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me Então, na batalha, a primeira coisa que você tem que entender, irmão, é a tua força. Segundo, a força do inimigo tem limite. Tem tanto limite. Ontem eu estava assistindo lá um testemunho lá, e tem umas coisas que esse pessoal fala que chega a me dar asco. Uma pastora disse que uma feiticeira botou a mão na cabeça dela e o cabelo dela caiu todo. E a batalha espiritual não é fácil, que eu não sei o que você quer. Ah, irmão, já me dá logo uma vontade de entrar no vídeo e estapear. Porque se na Bíblia dela diz o contrário do que a minha Bíblia diz, ela tem razão. Na minha Bíblia diz assim: aquele que é nascido de Deus, o maligno não. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não. Contra mim não vale adivinhação nem encantamento. Está na Bíblia desse. Então eu não discuto com Bíblia, irmão. Com Bíblia eu não discuto. Agora, se tem brecha, sim. E foi isso que ela começou dizendo isso. Pessoal, diz que você está em brecha, está em brecha. Porque se botou a mão na cabeça e o cabelo está porque está em brecha. Aí precisa fechar a brecha. Precisa se santificar. Porque você entrar numa batalha espiritual, você entrar numa guerra cheia de brecha, o diabo vai te pipocar.
Não foi isso que aconteceu lá com os filhos lá Eu expulso em nome de Paulo ou de Jesus a quem Paulo prega. Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas você, estava o quê? Hein? Quem nunca pegaram Paulo? Quem nunca pegaram Paulo para bater? Quem nunca pegaram Pedro? Quem nunca aconteceu isso com Pedro? Quem nunca aconteceu isso com Paulo? Porque eles não estavam em brecha. Mas aqueles filhos lá do sacerdote estavam em brecha. E tomaram couro, porque estava em brecha. Aí fica um monte de pseudo-intelectual da Bíblia querendo ensinar um monte de presepada que não é bíblica, que não tem fundamento bíblico. E fica um monte de gente acreditando. Ainda vai para podcast, ainda dá 200.000 visualizações e vai aqui, daquilo outro. Na minha Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, marido não. Então, sabe por quê? Porque não vive em pecado. Agora, se você está em pecado, irmão, não entre numa batalha espiritual, não, porque o diabo te retalha todo. O diabo acaba com você. Porque o diabo, como eu já falei, o diabo ele é legalista. O diabo é um ser legal, muito legal. Sabia disso? Não é legal de bom, não. Ele só age dentro da lei. Você sabia que o diabo só pode agir dentro da lei? Deus estabeleceu leis espirituais. Quando nós ferimos lei espiritual, o diabo vai requerer. O Senhor não falou isso? É por isso que Apocalipse diz que vai ser expulso o acusador dos irmãos. Porque nós pecamos, nós abrimos brecha, o diabo vai requerer aquilo que o próprio Deus determinou como consequência. E aí ele coloca em prática. Se tiver brecha, irmão. Então por isso que a armadura de Deus ela é completa. Nós precisamos estar cingidos com a... o quê? Verdade. Primeiro, cingir-se com a verdade. E a verdade, quando você está cingido com a verdade, é porque você está no centro da vontade de Deus. Então, maligno não te toca. Então, por isso você tem que saber a tua força. Depois você tem que saber a força do inimigo. Em terceiro, você tem que saber a tua fraqueza. Porque se você pegou, você tem que saber a tua fraqueza. É o teu ponto fraco. É a tua vulnerabilidade. Aonde o inimigo pode entrar e pode acabar com você. Para quê? Para que o sangue de Jesus Cristo te cubra. Porque o sangue de Jesus Cristo nos perdoa o pecado e nos purifica de toda injustiça. Nos limpa. Então você tem que saber a tua fraqueza. Para você entrar numa dessas, você tem que saber a tua fraqueza. Os teus pontos vulneráveis. Porque o diabo ele vai investir nisso. Para quê? Para que você peque. Não foi isso que aconteceu? Quando Balaque contratou Balaão, Balaão disse: nós não podemos, contra ele aqui não pode. Porque eu não vi pecado em Jacó, nem contemplei iniquidade em Israel. Olha o que Balaão falou: não vi pecado em Jacó, nem contemplei iniquidade em Israel. Então nós não podemos tocar neles. O que nós fizermos aqui vai dar em nada. Mas quando eles pecaram, começaram a se deitar com as prostitutas cultuais e se prostraram aos seus ídolos, comeram nas oferendas, o que aconteceu? Deus mesmo mandou a praga, irmão. Não precisou nem o diabo. Deus mesmo é que mandou a praga. Então a estratégia do diabo foi saber a fraqueza. Qual foi a fraqueza? Não aguentou ver mulher. E aí se prostraram os seus ídolos. Então houve a brecha. Aí eles foram tocar. O próprio Deus trouxe a praga. O próprio Deus. Porque a consequência do pecado que traz não é Satanás. Satanás ele reivindica que a consequência venha. Mas a consequência que ele já determinou foi Deus. Deus determina a bênção
e a maldição. Deuteronômio capítulo 28. Ou não? Não é isso que está lá em Deuteronômio 28? Se você ouvir a voz, atentamente a voz do Senhor Deus, tiver cuidado de fazer conforme está escrito, então eu te exaltarei sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti. Mas se você, ao ouvir a voz, não praticar, vem essas maldições que te alcançam. Então a bênção e a maldição, quem determina é Deus. Quem determinou a maldição para Adão foi Satanás? Foi Satanás que determinou? Não, Deus falou: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Quem determinou que Eva teria dores de parto foi Satanás? Não. Quem determinou que Adão tinha que ralar para comer foi Deus ou foi Satanás? Então, Satanás só reivindica diante de Deus. Ele não tem poder algum de fazer nada. Ele só tem poder de nos seduzir para que nós viramos princípios espirituais e Deus traga a consequência do nosso erro. Porque Ele mesmo não pode fazer nada a não ser nos enganar e nos seduzir. Se tiver algum doutor da lei, algum doutor da Bíblia que me contradiga a respeito disso, eu vou mostrar na Bíblia que Satanás não tem absolutamente poder algum de fazer nada contra nós, senão dentro daquilo que Deus já determinou que seja feito. E a consequência que traz é Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus ele nos livra da injustiça. Porque Satanás quer que nós vivamos aquilo que é injusto, e Deus traz aquilo que é justo. Na medida do nosso pecado, é a nossa consequência. Deus não traz nem mais, nem menos. É exatamente o que Ele determinou. O pecado é esse, a consequência é essa. O diabo só reivindica. Só isso. Ele é o sedutor das nações. Não é isso que diz em Apocalipse também? Ele é sedutor e o que? E acusador. Ele nos seduz. Depois que nos seduz, ele nos acusa diante de Deus. Ele reivindica. Ele é um advogado de acusação. Mas ele fez aquilo. Então a punição, qual é a punição? Fala para o juiz. Quem é o juiz? Deus. Qual é a punição? Você já determinou a punição para esse pecado. Então eu, como advogado de acusação, estou pedindo que, segundo ele praticou e segundo que você determinou, você traga a resistência. E o resto é blá, blá, blá. De quem quer dizer que portanto, meus amados irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra o quê? Primeiro o diabo ele traz o quê? Ele traz o quê? O que é cilada? Porque você cai. Lembra de carga pesada? É cilada, Bíblia. É cilada. O que é cilada? Ele vai te levar para um lugar que você pensa que é bom demais, e quando chega lá, ele preparou, como diria a minha mãe, a cainana. E aí você cai. Então você tem que estar revestido na força do poder de Deus, revestir-se da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo. Quem domina este mundo? Quem domina este mundo? Dominadores desse mundo tenebroso. Então, esse mundo tenebroso aqui é dominado por Satanás. Está claro aí para vocês? Este mundo tenebroso é dominado por Satanás. Onde é que a gente luta contra ele? Já falei isso há mais ou menos uns 3 anos aqui. Onde é que a gente luta contra ele? Está aqui a resposta. Está aqui, Aleluia. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que é que você faz aqui na terra? Aqui nesse mundo tenebroso, o que é que você faz? Aqui você não luta contra Satanás. Você luta lá. O que é que você faz aqui na terra contra ele? Resiste. Aqui nesse mundo tenebroso, com tudo que ele nos oferece, nós só precisamos resistir. Mas lutar, a gente luta lá, usando armas espirituais. Porque aonde Deus nos colocou, aí eu volto para domingo que eu ministrei. Estávamos nós mortos nos nossos pecados e delitos, ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Juntamente com ele nas regiões celestiais. Então lá nós já estamos, espiritualmente estamos lá, e é lá que acontecem as batalhas, que determina-se as vitórias, lá. Aqui eu resisto, ele está em nosso derredor, buscando a quem possa devorar, rugindo como um leão. Nós precisamos fazer o quê? Resisti-lo firme na fé. Que fé? De que Deus tem o melhor para mim, que aquilo que Satanás está oferecendo, que ele está, a cilada que ele preparou, se eu cair, eu vou estar habilitando. Então eu tenho que resistir firme na fé. Fé em quê? Na palavra de Deus. Em tudo que Deus falou, eu tenho que resistir a Satanás. Não foi assim que Jesus Cristo resistiu a Satanás? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás veio por outra conversa e falou: nem venha. Porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo veio por outra conversinha. Ele falou: só o Senhor teu Deus adorareis, e só a ele prestará palavra, fé na palavra, naquilo que Deus tinha falado para Jesus, que ele entendia, ele recebeu, concebeu, ele disse: é o que eu preciso me apropriar, tomar posse e praticar. Então aí a gente resiste a Satanás. Aqui a gente resiste a palavra. A palavra nos faz resistir aos apelos de Satanás. Lá a gente guerreia. Ainda em Efésios capítulo 1, Jesus Cristo triunfou dos principados e das potestades, e para ser o cabeça, ele deu o quê? A nós, a igreja, que somos o seu corpo, a plenitude que cumpre tudo em todos. Ele nos colocou aonde? Jesus Cristo está assentado muito acima de principados e potestades. Eu já expliquei para vocês, vou explicar de novo. Já que a gente está falando de guerra, de batalha, vou explicar de novo para vocês. Em Isaías, no capítulo 40, diz que Deus nos dá asa como de águia. E esse texto diz que Jesus Cristo nos colocou assentados, muito acima, num lugar inatingível. Porque onde é que a águia ela voa mais alto? Por que a águia voa mais alto? Porque ela atinge aquela altura. Você sabe por que a águia atinge aquela altura? Você sabe o quê? Ali os predadores não a alcançam. Por isso que ela voa aquela altura, que os seus predadores não alcançam. É por isso que Deus nos dá asa como de águia e nos coloca nas regiões celestiais. Por quê? Porque Satanás não pode nos alcançar nas regiões celestiais.
E a águia, como tem uma visão privilegiada, de lá de cima ela enxerga a sua presa. Enxerga todos os movimentos, ela dá um voo rasteiro, certeiro, e ela captura a presa. Da mesma forma nós, Deus nos dá asa como de águia e visão, para que a gente possa ver o movimento do inimigo, as astutas ciladas do diabo. Estamos espiritualmente num lugar inatingível, mas que podemos ver toda a ação de Satanás espiritualmente, se realmente nós estivermos conectados com Deus. Então você precisa estar nessa condição, fortalecido na força do poder de Deus. Fortalecido na força do poder de Deus, aí você consegue ficar atento às astutas ciladas do diabo e resistir no dia mau. Resistir no dia mau. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. As lutas que estão diante de nós vêm com uma perspectiva, vêm com um propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Nos abalar? Não, de jeito nenhum. Tentando nos abalar. Não. Elas vêm tentar nos abalar. Pode até tentar. Qual é a expectativa de Deus? Qual é a perspectiva de Deus com as lutas? Força vem para acreditar, certo? Pois é. A luta vem para acreditar. A resposta está aí, gente. Para que a gente vença tudo. Está aqui, irmão. Ó. Depois de ter vencido tudo, significa o quê? Não. Significa o quê? Que você passou por tudo e Deus colocou a guerra para quê? Para você vencer tudo. Agora só a armadura de Deus faz você vencer tudo e te fazer permanecer inabalável. Só a armadura de Deus é capaz de fazer você vencer tudo e permanecer inabalável. Então as lutas, a expectativa de Deus com as lutas, e Ele coloca, por isso eu falei para você, eu não quero adiantar muito, mas foi Deus que endureceu o coração de Faraó para que ele pense, foi ou não foi? Então quem causou aquela guerra? O próprio Deus. Se endureceu o coração de Faraó, Deus chegou a endurecer para que eles persigam vocês. Mas era para destruí-los? Não, Deus chegou para você não precisa tentar, só precisa marchar. Diga a esse povo que marche. Eles só precisavam o quê? Resistir firme na e marchar, porque Deus ia dar a solução para aquela guerra, a vitória para aquela guerra. Da mesma sorte contra os amalequitas, Josué precisou lutar? Precisou, mas quem deu a vitória? Moisés, que estava lá, guerreando onde? Nas regiões celestiais. Quando Moisés cansava, Josué perdia. Então a vitória não veio de Josué. Quando os moabitas chegaram, quem deu a vitória? Foi o povo de Deus? Não. Deus
é que protegia Israel. E disse: contra Israel não vale adivinhação e nem encantamento. Porque eu não sou um cara que nunca define o nome para Israel. Se eu prometi, se eu falei, ninguém revoga. Eu não contemplei pecado em Jacó e nem iniquidade em Israel. Eu já expliquei isso para você, que tem gente que Jacó pecou. Deus falou: não vi pecado em Jacó. Não vi. No dia em que ele comprou a primogenitura do irmão, não vi pecado nele. No dia em que ele se fez passar por Esaú, também não vi pecado nele. Deus foi muito claro: não vi pecado em Jacó. E ele nem usou Moisés para isso. Não foi nem Moisés para isso. Foi Balaão, que talvez nem soubesse dessa história, de que Jacó comprou a primogenitura e se vendeu. Talvez nem soubesse dessa história. E ele abriu a boca e disse: não vi, não contemplei pecado em Jacó e nem contemplei iniquidade em Israel. Acabou. Mas aí, quando eles pecaram, Deus deixou de ser o seu amparo, assim como Deus falou para eles posteriormente: eu te retirei o amparo. E aí Deus mesmo mandou a praga. Então, para você vencer tudo, você precisa tomar toda a armadura de Deus. Que eu não vou destrinchar, que a minha intenção não foi destrinchar a armadura de Deus, porque nós sabemos qual é a armadura de Deus. Ter consciência do que ela representa na nossa vida. Eu vim te falar hoje o que ela representa na nossa vida. Esse é o poder. Vamos lá de novo aqui. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que significa tomar a armadura de Deus. Quando a gente toma a armadura de Deus, nós temos essas duas condições aqui, ó. Fortalecidos no Senhor, nós nunca seremos fracos, estaremos fortalecidos no Senhor e teremos a força. Meu Deus do céu, você já parou para pensar nisso? Parou já para pensar nisso? É mais ou menos assim, viu, irmão? Vou falar uma loucura aqui. Uma loucura para você é mais ou menos assim. Quem assistiu o Karate Kid? Quem assistiu o Karate Kid? O mestre Miyagi ensinou a Daniel LaRusso, não ensinou? Ensinou, aí ele chegava lá e se defendeu, né? Lutou com os caras lá. Ele já tinha mais ou menos umas técnicas lá ali. Ali era fortalecido, né? Pelo que o mestre Miyagi mostrou. Mas aí veio os caras lá e pegaram o Daniel LaRusso e deram uma costa. E aí o que apareceu? O mestre Miyagi para dar uma solução. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Você vai estar fortalecido no Senhor, você vai ter força, e se der algum problema, eu vou mostrar a força do meu poder. Aí é que o negócio vai ser. Aí é que quem mexer com você vai saber quem está com você. Porque estar fortalecido no Senhor é ter a capacidade de resistir, é ter a capacidade de ir para a guerra, de dizer: não, aqui tem café no bullying. Isso é quando está fortalecido no Senhor. Aí Deus vai mostrar a força do seu. Na guerra, Deus vai mostrar a força do seu poder. Não é isso que diz lá em Efésios capítulo 1? Para a gente terminar, abra lá em Efésios capítulo 1. Presta atenção no que está escrito aqui, irmão. Presta atenção no que está escrito aqui, para que nas tuas batalhas, nas tuas guerras, você nunca mais esqueça disso aqui, do que já foi ministrado, mas principalmente do que está escrito aqui. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 18. Iluminando os olhos do vosso coração, presta atenção, para que saibais, ou para saberdes, qual é a esperança do vosso chamamento e qual a riqueza da glória da herança, da sua herança nos santos, e qual, presta atenção, e qual a suprema grandeza do seu para com os que cremos. A suprema força do seu poder para com os que cremos. Segundo o quê? Segundo a eficácia. Existe uma eficácia na força do poder de Deus que é suprema. É por isso que eu falei, nós somos ilimitados, revestidos pelo poder de Deus. É suprema a força, não tem nada que supere a força de Deus. Foi isso que eu estava falando para a presbítera no novinho que nós estávamos assistindo. Eu falei, a pessoa chegar aqui e dizer, mas Satanás não é fácil, Satanás vai pegar, vai deitar e rolar, é você dizer assim, então aquele que me protege, não me protege, porque o de lá pode vir, pode fazer comigo o que bem quiser. Você está dizendo isso. Se Satanás pode chegar numa batalha espiritual e fazer o que quiser comigo, é porque aquele que me protege não me protege coisa nenhuma. Ele canta de galo, ele ruge, ele é leão, mas na hora que vem lá, o capiroto nem me toca. Só me toca se eu tiver em brecha. Porque a eficácia da força do poder de Deus é suprema. Então Satanás não pode, protegido eu por Deus, Satanás não pode nem chegar perto. Ele fica em derredor, buscando uma brecha para que possa te devorar. Se você der brecha, ele te devora. Mas se você tiver com as brechas fechadas, então esse pessoal aí falando um monte de babaquice, um monte de asneira, ao invés de ficar falando um monte de asneira, assim, feche com as brechas. É simples. Você quer vencer Satanás, você quer que Satanás não te toque, então feche as tuas brechas. Só basta isso, que aí Deus vai te proteger. Agora, se você tiver brecha, se você tiver brecha, irmão, Deus não te protege. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Amém? Então existe uma eficácia na força do poder de Deus. Agora, veja só o que diz aqui. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, como acima de todo principado, potestade e dominador, e de todo nome que se possa referir no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus, e para ser o cabeça deu a quem? Para ser o cabeça deu a quem? Então nós temos esse poder. O mesmo poder que Deus exerceu em Jesus Cristo está agora na igreja. Então esse negócio de alguém fazer macumba contra crente e pegar, quem falar isso aí é mentiroso. Só se ele tiver em brecha. Se ele tiver em brecha, pode fazer, aí pega. Agora, se tiver com a vida santificada, vai gastar dinheiro à toa, vai gastar tempo à toa. Os próprios macumbeiros dizem isso. Agora fica um monte de crente dizendo diferente.
Não, eu vi macumba, mas quando eu comecei a fazer, não, aquele dali pertence ao homem de branco, aquele dali não dá não. É ou não é? Quer dizer, os macumbeiros sabem a eficácia da força do poder. Agora fica um monte de pastor, piscando, pastor, dizendo, não, cuidado, para cá espiritual não é fácil. O diabo vem com força, e vem mesmo. E ele vai exercer a força dele se você estiver em brecha. Então fecha as brechas. Porque se você vê inimigo maior que você, o que é que você precisa fazer? Não tema, não trema e não tenha medo dele. Porque eu sou o Senhor teu Deus que estou contigo. Lei de guerra que Deus estabeleceu. Deuteronômio capítulo 20, que nós vamos ministrar domingo aqui. Satanás é mais forte do que nós? Está escrito. Nós fomos feitos menor do que os anjos, mas Deus nos revestiu de força. Isso serve para Jesus Cristo, porque Jesus veio como homem. É uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Fomos feitos menores do que os anjos, mas Deus nos revestiu de força. Então nós fomos feitos menores que os anjos, mas Deus nos reveste de força. E quando nós somos revestidos de força, aí essa força é suprema. E há uma eficácia na força do poder de Deus. Nós herdamos isso, vocês acabaram de ler aqui. Nós herdamos qual é a riqueza da nossa herança nos santos. Está aqui escrito. Não é blá blá blá, conversinha para deixar as pessoas cativas a uma retórica mentirosa. É Bíblia. E é o que eu creio. Eu tenho uma herança. E o apóstolo pode dizer: Senhor, abra os olhos do entendimento deles, para que eles saibam qual é a esperança do vosso chamamento e qual é a riqueza da vossa herança dos santos. Tem um monte de gente aí cego, ouvindo um monte de babaquice, porque os olhos espirituais não foram abertos ainda. Porque existe uma eficácia na força do poder de Deus que opera em mim e que opera em você. Porque Deus deu a igreja para Jesus Cristo ser o cabeça. Está escrito isso na tua Bíblia? Alguma mentira da minha parte aqui? Alguma dedução da minha parte? Alguma conversinha bonitinha para impressionar quem está ouvindo? Não, é Bíblia. Bíblia! E com a Bíblia eu não discuto. Vamos ficar de pé. Que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós saibamos qual é a riqueza da nossa herança nos santos e qual a grandeza do poder de Deus e qual a eficácia do poder de Deus que Ele exerceu ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos e o fazendo assentar acima de principados, potestades e dominadores. Para ser o cabeça deu a igreja. A igreja tem essa autoridade. Que Deus abra os olhos do nosso entendimento. Aleluia. Começa a orar. Embaixo dessa palavra. Se você tem brecha, não fecha. Eu te aconselho isso. Esse é o meu conselho para essa noite, para esse culto. Se você tem brecha, fecha. Reconheça as suas fraquezas. Você já sabe qual é a sua força. Você precisa reconhecer as suas fraquezas. Porque é nas suas fraquezas que o diabo vai agir. Ele vai preparar ciladas para te seduzir, para te enganar. E você precisa estar atento às astutas ciladas do diabo. Você precisa se cingir da verdade. Você precisa usar o capacete da salvação.
Você precisa usar a sandália na preparação do Evangelho da Paz. Você precisa usar o escudo da fé. Você precisa usar a espada do Espírito. É isso. Isso te faz invencível. Isso te faz invencível. Porque depois de você vencer tudo, se você tiver com a armadura de Deus, você vai permanecer inabalável. Eu ministro essa unção e o poder dessa palavra sobre ti. Eu te habilito embaixo dessa verdade espiritual e bíblica. Palavra de um Deus que não mente, que não se arrepende, que é o nosso escudo, que é o nosso esconderijo, que embaixo das suas onipotentes mãos não há como o diabo nos tocar. Abrigados no esconderijo do Altíssimo, é impossível. Senhor, em nome de Jesus, nos reveste, primeiro com esse entendimento, e revestido desse entendimento, que nós pratiquemos, Pai, estejamos escudados na fé, e escudados na fé, Senhor, possamos andar na Tua presença, livres de qualquer brecha. Eu ministro o poder dessa palavra, essa unção, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas e os nossos votos. Recebe-os no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sai daqui com essa palavra, irmão. Lembre-se do que está escrito em Efésios capítulo que você acabou de ler. Que Deus ilumine os olhos do teu entendimento, para que você saiba qual é a esperança do teu chamamento, e qual é a tua riqueza na herança dos santos, e qual a eficácia, a grandeza do poder de Deus, e a eficácia da força desse poder. Há uma eficácia na força desse poder, que Ele ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos e deu para a igreja. Levou-te a tua mão e declara: eu saio daqui nessa noite, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vêm do altar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que Ele levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Vai em paz, eu te amo, Jesus. Tchau, tchau, glória a Deus pela tua vida. Até quinta-feira, te espero aqui, se Deus permitir.